E aí, povo lindão, bem-vindos a mais uma aula de limites, ainda nas propriedades operatórias dos limites, para que possamos ilustrar com exemplos o limite do quociente de funções, o último limite referindo-se às propriedades operatórias. Se liga, vimos dois exemplos anteriores, veremos agora mais dois, o 3 e o 4, na sequência, tá? O exemplo 3 indica o seguinte: sendo a função f dada pela função irracional raiz de x menos 2 e a função g dada pela função irracional também raiz de x mais 5 menos 2, quando x tende a 4. Como farei? Mesmo esquema, vou montar já o quociente, ou seja, será um limite. O quociente aqui que a gente está montando nesses exemplos sempre será a f sobre a g, para ilustrar, tá? Mas geralmente ele já vem montadinho o quociente para você e aí você trabalha com o numerador, com o denominador separadamente, vê o que acontece e manipula, tá? Então, limite do numerador sendo raiz de x menos 2, o denominador sendo raiz de x mais 5 menos 2, quando x tender para 4. Quando x tender para 4. É uma coisa que fizemos na aula anterior. O que é que eu devo verificar em primeiro lugar? A tendência em cima, a tendência embaixo. Em cima e embaixo são duas funções contínuas. Então, contínuas nos pontos do domínio. 4 está no domínio, é só jogar nessas raízes. O que é que acontece? Em cima tenderá a raiz de 4, que é 2, tirando raiz quadrada, tá? De 4, que é 2, menos 2, tende a 0. Aqui vai tender raiz de 4 mais 5, que é raiz de 9, menos 2, raiz de 9 é 3, menos 2, tenderá a 1. Esse daqui é tranquilo, inclusive aqui nem gerou, na verdade eu vou fazer gerar indeterminação, não quero desse jeito, está muito fácil, tá? Olha só, então reescrevendo aqui, porque eu quero que gere indeterminação, vou colocar um 3 aqui, tá? Só para a gente brincar um pouquinho com esse tipo de questão. Se liga, olha só. Agora, o que é que aconteceu? Aqui tende para 0. Enxergam? Raiz de 4 mais 5, raiz de 9, raiz quadrada de 9 dá 3. 3 menos 3, 0. Então, o numerador tende a 0, o denominador tende a 0 também, tá? 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, eu tenho que manipular para retirar esse 0 sobre 0, essa indeterminação. Eu tenho que tentar resolver isso. Aí eu vou manipular. Como é que eu manipulo, Celso, esse tipo de questão? Fatorando esses polinômios, que não são polinômios, são funções irracionais, eles podem ser fatorados, como fizemos no exemplo da aula anterior? Não, tá? Você não consegue mexer fatorando. Mas existe um outro tipo de manipulação na álgebra, tá? Que você pode fazer, e nesse caso, quando tem raízes ainda mais quadradas, é útil, que é a racionalização, não só de numeradores, mas talvez não só de denominador, mas talvez de numerador também. Se liga. Vamos tentar racionalizar. Todas as vezes que tivermos raízes, funções irracionais, e obtivermos a indeterminação 0 sobre 0, por exemplo, isso vai ser bem útil, tá? Para tentar remover essa indeterminação, você só consegue mexer nas contas, você não vai conseguir calcular 0 sobre 0, não dá para calcular, é uma indeterminação. Então você tem que tirar esse 0 sobre 0, como fizemos na aula anterior, para virar no mínimo um número sobre outro número, tá? E você achar a resposta, ok? Se liga. Então, você vai tentar racionalizar a expressão que tem raiz. Você pode racionalizar começando pela racionalização do número ou do denominador, ou racionalizar o numerador. Bora racionalizar
o denominador para ver se a gente consegue retirar a indeterminação. A ideia é a seguinte: você tem que fazer uma manipulação para retirar a indeterminação 0 sobre 0, como eu fiz na aula anterior, só que lá eu podia fatorar os polinômios. Aqui eu não posso. Como tem raízes quadradas, eu vou racionalizar. Se liga, racionalizando o denominador, e eu não preciso repetir limite, porque eu vou racionalizar. O que é racionalizar um denominador? Por exemplo, 3 sobre raiz de 2. Eu vou multiplicar numerador e denominador por o mesmo valor, ou seja, não estou alterando, porque se eu multiplico em cima e embaixo por o mesmo valor, estou multiplicando por 1, porque um valor dividido por ele mesmo dá 1, ok? Só que eu estou tentando escrever de uma outra forma. Geralmente quando eu racionalizo, quando eu racionalizo, eu multiplico com o intuito de retirar o símbolo da raiz. Então, se eu multiplico em cima e embaixo pela raiz de 2, isso dará 3 raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, e dá 2. Eu racionalizei o denominador, mas eu também posso racionalizar o numerador. Não é comum ver na educação básica, mas nas nossas aulas de funções a gente viu esse tipo de manipulação, tá? Mas se não viu, a gente pode ver agora. Por exemplo, se eu tivesse raiz de 3 sobre 5. A raiz está no numerador. Eu posso pegar essa raiz e querer descer ela, trazer para o denominador. Aí eu faço um processo chamado racionalização de numerador, que não é comum. É comum você trazer de baixo e levar para cima para tirar a raiz de baixo. Mas aqui pode ser útil também racionalizar numerador. Então, como é que eu racionalizo o numerador? Nesse caso, eu quero remover o símbolo da raiz quadrada do numerador. Então, eu multiplico ambos os membros, ou melhor, ambos os termos, numerador e denominador, por raiz quadrada de 3. Eu não estou multiplicando por ninguém, ó. Eu não estou alterando. Raiz de 3 sobre raiz de 3 dá 1. Isso é racionalizar. Reescrever o que eu tinha de uma outra forma. Tá? Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Por quê? Porque dá raiz de 9, raiz quadrada. E aqui junta, né? Vai dar 5 raiz de 3. Então, o que é que eu fiz? Eu reescrevi trazendo a raiz para baixo. Eu racionalizei o numerador nesse caso. E aqui eu racionalizei o denominador. Tá? Eu posso, talvez, racionalizar situações do tipo, ó, 2 sobre 1 mais raiz de 2, por exemplo. Como é que eu racionalizo uma soma? Tiro a raiz quando eu tenho uma soma. Aí eu tenho que usar produtos notáveis, lá da educação básica. Lembra? A mais B, A menos B. Quando eu multiplico um com o outro, isso vai dar o quê? A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá? Então, quando eu elevo cada um separadamente ao quadrado, e se eu levar tudo ao quadrado, não retira a raiz. Vira outro produto notável que não retira a raiz, verifiquem. Mas aqui eu estou elevando separadamente cada termo ao quadrado. E é isso que é interessante. E se eu elevar separadamente cada um ao quadrado, eu vou calcular o quadrado de 1 e vou calcular o quadrado da raiz de 2. O quadrado da raiz de 2 vai dar raiz de 4, que dá 2. Tá? Lembrar da educação básica para a gente acompanhar as aulas de cálculo. Então, ó, 1 menos raiz de 2, 1 menos raiz de 2. Por que botei isso obrigatório? Se tiver um par aqui, uma soma, multiplico pela diferença. Se tivesse uma diferença, eu multiplicaria pela soma para gerar o efeito desse processo de produto notável. Isso vai dar quanto? 2 vezes 1 menos raiz de 2 sobre quadrado do primeiro, que é 1, menos quadrado da raiz de 2, que é 2. E aí resolve, aqui dá menos 1. Enfim. Bom, aqui eu fiz para relembrar da educação básica. Guarda aqui. Não preciso lá não. Quer dizer, eu vou usar essa ideia agora na minha questão. Celso, antes você deixasse o 2. Mas se eu deixasse o 2, não ia acontecer o que eu queria. Eu acho até que era um erro de digitação, viu? Ou de escrita minha na hora de trazer a questão. Tinha que ser 3 mesmo para a gente brincar um pouco.
tá? Se liga, olha só. Então eu vou racionalizar primeiro o denominador. O denominador tem uma subtração. Para remover essa raiz, eu vou, ó, considerar, esse piloto está fraco, mas tudo bem. Vou escrever de azul mesmo, para que a gente enxergue melhor. Vou considerar ele só que em forma de soma. Nesse caso, eu não preciso escrever a palavra limite agora, eu estou alterando apenas a expressão, tá? Agora sim, isso será igual ao limite quando x tender a 4, isso vezes isso, eu só junto, eu não preciso fazer distributivo agora, eu só vou juntar, vai ser esse resultado vezes esse resultado, sobre quadrado do primeiro termo. Qual é o quadrado da raiz de 5? É como se eu estivesse cortando, entre aspas, essa raiz. Mas na verdade não é cortando, porque vocês sabem que isso aqui equivale, ó, a raiz, ou a x mais 5 elevado a meio, que eu estou elevando a 2, tá? Então, por propriedade de potência, meio vezes 2 dá 1. Vai ficar x mais 5 elevado a 1. Por isso que a gente pode fazer o velho cortar quando eu elevo a raiz quadrada ao quadrado, tá? Eu elimino a raiz. Beleza? Só dando uma dica e lembrando das propriedades de potência. Então, quadrado do primeiro, que eu estou lembrando daqui, ó, dá x mais 5, menos quadrado do segundo. O segundo é 3. Quadrado do segundo, 9. Então, isso aqui vai dar quanto? X menos 4. Tá? Eu consegui remover a indeterminação? Não sei. Quando fizer tendência para 4, aqui ainda continua tendendo a 0. Esse termo ainda tende a 0, aqui não tende a 0, mas como vai estar multiplicado por 0, vai dar 0. E não removi a indeterminação. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, sem inclusive cortar, só um segundinho, eu vou tentar racionalizar então o numerador. Vamos racionalizar então o numerador. A gente tenta, é assim que a gente tem que fazer. Mas já já eu vou dar a dica para esse tipo de questão. Racionalize então o numerador. Quem é o numerador? Raiz de x menos 2. Então eu vou racionalizar o numerador, do mesmo jeito, que nem eu fiz aqui. Então, racionalizando o numerador, isso será raiz de x mais 2 sobre raiz de x mais 2. Tá? Logo eu vou obter o que? Limite com x tendendo a 4 de raiz de x mais 5 menos 3 vezes raiz de x mais 2. Em cima vai dar quadrado do primeiro, que é quadrado da raiz de x, que sobra só x, menos quadrado do segundo, que dá 4. Quadrado de 2 é 4. Aí eu vou ver de novo. Em cima está tendendo a 0, embaixo aqui ainda tende a 0. Quando eu multiplicar por isso, vai dar 0. Não eliminou a indeterminação ainda. O que é que eu faço? Poxa, racionalizar embaixo não adiantou, racionalizar em cima não adiantou. Uma solução. Vamos então racionalizar em cima e embaixo ao mesmo tempo, tá? E essa é uma coisa que possivelmente vai acontecer nesse tipo de indeterminação com raízes em cima e embaixo. Quer dizer que é uma regra? Não, pode existir exceções. Mas na maioria dos casos, a solução mais prática será racionalizar em cima e embaixo ao mesmo tempo. Não quer dizer que é regra, existem exceções. E aí você tem que, com o tempo, ficar observando, ó, será que se eu fizer só em cima vai eliminar? Será que fizer... Enfim, mas geralmente nos dois esse processo é mais útil.
E nesse caso, é a única possibilidade para a gente tentar. Então, eu vou racionalizar em cima, ou seja, eu vou considerar o fator racional, porque isso aqui é um fator racionalizante. Isso aqui é soma, a subtração é um fator racionalizante, é o que eu chamo. Racionalizei o numerador, que a racionalização é raiz de x mais 2. E ao mesmo tempo vou multiplicar e racionalizar pelo denominador, ou seja, pelo conjugado, também chama-se conjugado, que é isso com sinal oposto, é a diferença, o oposto da diferença, a soma, sobre a raiz de 5 de x mais 5 mais 3. Pronto. Eu estou racionalizando ao mesmo tempo pelo numerador e racionalizando pelo denominador. Bora ver se a gente consegue mover. Tá? Agora vamos conseguir, possivelmente. Olha só. Então isso agora é limite com x tendendo a 4 de quem? Esse vezes esse vezes esse. Esse vezes esse, produto notável, vai dar quadrado do primeiro, que é x, menos quadrado do segundo, que é 4. Esse vezes esse. Vezes esse resultado. Raiz de x mais 5 mais 3. Pronto. Sobre esse vezes esse vezes esse. Mas como a ordem dos fatores não vai alterar o produto, eu vou já multiplicar esse por esse, tá? Esse vezes esse, ainda é isso, produto notável, quadrado do primeiro, que é x mais 5, menos quadrado do segundo, que é 9. E repito esse, raiz de x mais 2. Vamos agora verificar. Bom, ainda tende a zero, ainda tende a zero. Porque aqui está tendendo a zero, quando eu jogo 4, aqui zero. Porém, eu observo o seguinte, essa expressão equivale a x menos 4 também. Tá? Aí o que é que acontece? Se eu simplificar esse com esse, eu posso, porque tende a 4, não é 4, então não é zero, tende a zero. Então eu posso simplificar, é algo que é diferente de zero. Simplifiquei, sobrou o que como resposta? Isso é igual ao limite, com x tendendo a 4, dessa expressão, raiz de x mais 5 mais 3, sobre essa expressão, raiz de x mais 2. É equivalente, simplifiquei, tá? Então, isso agora, essa expressão toda, quando eu jogar o 4, porque separadamente são contínuas, em cima tende para quanto? Raiz de 9, que dá 3, raiz quadrada, mais 3, 6. E aqui tende para quanto? Raiz de 4, que é 2, mais 2, 4. Então dá 6 sobre 4, que vai dar 3 sobre 2. Pronto. Acabou. Removi a indeterminação 0 sobre 0. Então, quando tiver 0 sobre 0, a gente vai ter esses cuidados para simplificar, seja com polinômios, seja com funções irracionais. Tá? Isso quando a tendência for para um número. Quando for para infinito, que a gente vai ver mais à frente, são outras situações bem interessantes também. Beleza? É isso. Vou fazer o quarto exemplo para a gente finalizar a aula. Vai ficar um pouquinho grandinha, mas valeu a pena. Fica aí. Então, povo, fazendo o segundo exemplo dessa aula, mas o quarto exemplo da nossa sequência de exemplos. Sendo a f x ao quadrado menos 1, sendo a g x mais 1 ao cubo, com x tendendo a 1. O que é que vai acontecer? Olha só. Então, exemplo 4. Vou montar o quociente, ou melhor, o limite do quociente, que é o limite quando x tende a 1, tá? A tendência agora é para 1, da expressão x ao quadrado sobre 1 sobre x mais 1 ao cubo. Então eu tenho esse quociente.
O que é que eu devo fazer? Verificar o limite separadamente, isso é fato, mas eu não preciso reescrever bonitinho. Limite de x ao quadrado menos 1. Eu posso brincar com a tendência aqui mesmo. Isso tende, jogando 1, que é contínua, a 0. Isso tende, jogando 1. Essa daqui também é simples, é tranquila. Isso tende, jogando 1, a 2 elevado ao cubo 8. Quanto vai dar isso? Aqui não tem nem determinação. É número sobre 8. Aqui dá quanto? 0. Não gostei muito não. Vamos adaptar e fazer outra possibilidade. Se aqui tendesse a menos 1, para a gente brincar. Já que a gente está aqui, vamos brincar um pouquinho. Deixei essa resposta. Se tender para 1 seria aquilo. Mas se o exemplo 4 fosse readaptado, ou seja, limite quando x tende a menos 1 da expressão x ao quadrado menos 1 sobre x mais 1. Aliás, não, deixemos aí, né? Não. Sabe o que é que eu vou readaptar? Eu vou readaptar da seguinte maneira. Já gostei aqui, ó. Eu vou considerar essa expressão, ao invés de ser ao cubo, ou melhor, ao cubo mesmo, porém, ao invés de ser mais 1, sendo menos 1, tá? Só para a gente brincar um pouquinho. Então, x tendendo a 1, eu vou calcular, então, o limite com x tendendo a 1 da expressão x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 ao cubo. Pronto, vamos brincar agora desse jeito. Tá? O exemplo 4, suponhamos que ele é escrito assim. Daquela outra maneira, eu já resolvi, a resposta é essa, né? Que aqui tendeu para 0, dá 1 menos 1. E aqui dá 2 ao cubo 8. 0 dividido por 8 dá 0. Não é indeterminação, não. É um número dividido por 8, por outro. Tá? É tranquilo. Mas aqui sim vai acontecer o seguinte. Quando tender para 1, 1 menos 1, 0. Quando tender para 1, 0 ao cubo 0. 0 sobre 0. Indeterminação, 0 sobre 0. A melhor para trabalhar, tá? Então se liga. Quero remover essa indeterminação. Não tem raízes, não são funções irracionais. Então, eu vou mexer com polinômios. Quando eu mexo com polinômios, para brincar com a indeterminação 0 sobre 0, eu fatoro, para simplificar, para tirar o 0 sobre 0. Então, bora lá. Como é que eu posso fatorar? Como eu vou fatorar, eu não mexo só na expressão, eu tenho que escrever de novo o limite. Cuidado na hora de você escrever corretamente o limite. Quando eu racionalizo, eu estou mexendo só na expressão. Por isso que eu multiplico e depois eu vou botar o resultado daquela multiplicação. Aí eu uso o limite. Aqui não, eu já vou escrever os polinômios. Então, isso será igual a uma outra expressão dentro do limite. Por isso que eu escrevo limite de que outra expressão? De x ao menos 1, x mais 1, que eu fatorei, sobre esse daqui que já está fatorado. Pronto. Isso será igual, vou continuar aqui, eu posso simplificar essa expressão. X menos 1, simplificando, vai dar o quê? X menos 1 ao quadrado, porque eu tirei um deles, ok? Então isso dará limite com x menos tendendo a 1, de quem? De x mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado. É isso que eu queria. Por quê? Quando eu fizer tender a 1, isso tenderá a 2, e aqui continuará tendendo a 0. Vixe, o que é que aconteceu? Constante sobre 0. Aquela propriedade, inclusive do primeiro exemplo da aula anterior. Constante sobre 0 vai dar infinito. Eu só não sei que infinito, se é positivo ou se é negativo. Obrigatoriamente eu vou ter que estudar o quê? A vizinhança, para ver o sinal dessa expressão. Tá? E aí na vizinhança é a vizinhança de quem? De 1, que está tendendo a 1. Tá? Que nem naquele exemplo, por acaso. Então, sendo, vou botar bem bonitinho, sendo limite com o x tendendo a 1 pela direita, dessa expressão vai ser o que esse limite? Bom,
Eu vou estudar o sinal daqui de baixo, mas é muito tranquilo estudar o sinal daqui de baixo. Por quê, meu povo? Bom, a expressão aqui dentro é uma expressão do primeiro grau. Ora ela fica positiva, ora ela fica negativa, que nem vimos na aula anterior, né? Para relembrar, se eu fizer o estudo do sinal, é uma função crescente aqui dentro. Estou esquecendo o quadrado, só aqui dentro. A raiz é 1, né, porque zera. Para cá são valores positivos, para cá são valores negativos. Massa, ok? Porém, tem um detalhe. Se eu fizer tender a 1, isso tende a 2. Aqui continua tendendo a 0. Massa. Mas à direita são valores positivos. E valores positivos elevados ao quadrado continuam positivos. Então, qual é a resposta disso? A resposta disso é constante positiva dividido por algo tendendo a zero. Vai dar infinito positivo. Vai dar infinito e mais com mais dá mais. E limite com x tendendo a 1 pela esquerda. X mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado. Mesma ideia. Tendendo a 1 dá 2, vai dar os mesmos valores, né? E aqui dá 0. Isso é fato. Porém, à esquerda, quando eu jogo valores de 1 nessa expressão interna, vai dar algo negativo. Mas será algo negativo que ficará o quê? Elevado ao quadrado. E números negativos elevados ao quadrado geram valores o quê? Positivos. Então, o resultado aqui ainda será positivo. Então, vai dar infinito, que é constante sobre zero, é infinito, né? E positivo com positivo, positivo. Massa. Por quê? Porque, independente dos valores da vizinhança, o sinal dessa expressão é sempre positivo. Então, a resposta do limite, qual é? Mais infinito. Porque em qualquer valor da vizinhança, para todo x pertencente à vizinhança, como colocamos na propriedade, o sinal da fração da f sobre a g é sempre positivo. Logo, a resposta será mais infinito. Tá? Constante sobre zero vai dar infinito. Eu só tenho que decidir se é mais infinito ou menos infinito. Fazendo o que, Celso? Estudando o sinal da vizinhança. O estudo aqui foi tranquilo. Tá? É isso. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Na próxima aula a gente continua, beleza? Vendo mais 2 exemplos para fechar as propriedades operatórias dos limites. Valeu!